suposta nave foi vista durante a explosão do Líbano. Ai, Carol, fala do Líbano. Nossa, tem tanto mistério ao redor dessa... Não pode falar explosão no YouTube? É muita conspiração junta, você precisa falar sobre isso. Carol, você viu que os Simpsons acertaram de novo? Eles previram tudo. Carol, essa explosão que não pode falar no YouTube, na verdade ela foi prevista pela capa do The Economist. Lembra do seu vídeo, aquele vídeo que você fez? Pois é, tinha uma explosão lá. É a agenda mundial da nova ordem se cumprindo. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua cabeça flutuante favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar daquilo que não pode ser mencionado aqui no YouTube, que aconteceu no Líbano. Mas não Beirute, a cidade do Líbano, e sim Beirute, aquele que a gente compra no Habib's, porque o outro não pode falar. As imagens do tal acontecido eu não posso passar aqui pra vocês no YouTube. Vocês sabem muito bem que não pode, porque é conteúdo sensível, então não pode ser mostrado aqui. Então peço desculpas, não vamos estar tendo imagens, talvez fotos se eu conseguir. O YouTube entende esse tipo de conteúdo como sensível e prejudicial, mas deixa tranquilamente acontecerem aquelas pegadinhas onde as pessoas se machucam, sabe? Eles querem um conteúdo family friendly que não seja nem tão family e nem tão friendly, então seria uma linha tênue que divide essas duas palavras que eu não sei o que é. Eu demorei um pouco para falar sobre esse assunto, primeiro porque já tinha um montão de vídeo pronto que precisava vir antes desse vídeo, e segundo porque eu tô trabalhando num negócio que é assim um tanto quanto grande, que tá tirando praticamente todos os meus dias da semana de ordem. Eu não posso contar pra vocês ainda o que eu tô trabalhando, mas fiquem tranquilos, eu não vou lançar nenhuma coleção de maquiagem de blogueira mesmo porque eu não uso. É uma outra coisa que eu tô fazendo aí que vai ajudar bastante no meu trabalho e principalmente vai ajudar muito a minha pessoa, então não tem muito a ver com vocês e nem com o canal em específico, mas teremos mudanças em breve. Segurem a periquita e venham comigo. É óbvio que as imagens que a gente assistiu foram muito fortes e muito chocantes. Um cogumelo daquele tamanho é de impressionar todo mundo e deixar todo mundo chocado. Mas não, a explosão não foi premeditada, nem muito menos era atômica e principalmente os Simpsons não previram isso, é uma farsa. Foram cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio que provocaram essa explosão no porto, ali na cidade de Beirute do Habib's. O nitrato de amônio é uma substância utilizada para fertilização de plantações. É um fertilizante muito potente utilizado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Porém, esse fertilizante tem zero potencial explosivo, a menos que aconteça uma condição, e eu vou explicar que condição foi essa. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu no porto foi uma grande causalidade misturada com um pouco de responsabilidade por parte do governo do Líbano. Embora esse composto seja muito utilizado na agricultura como fertilizante, ele também é utilizado na fabricação de explosivos para mineração. O composto por si só, o nitrato de amônio, ele não é, mas ele é perigoso quando submetido a altas temperaturas, e foi o que aconteceu. Quando ele é exposto a altas temperaturas, ele libera uma espécie de decomposição térmica. Essa decomposição térmica resulta do oxigênio, que é prato cheio para que uma explosão aconteça. Para que haja fogo, é primeiro necessário que exista oxigênio, porque o oxigênio é o comburente do fogo. Esse composto químico já foi utilizado diversas vezes em vários locais do mundo, inclusive o mais famoso aconteceu na Noruega, e o acidente mais famoso com esse composto aconteceu no Texas, mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque o assunto aqui é o Líbano. O presidente do Líbano, Michel Aoun, alegou que esse composto, ou seja, o nitrato de amônio, estava armazenado dentro do porto ali na cidade de Beirute por aproximados 6 anos. E essa explosão responsável por cerca de 137 mortos e 5.000 feridos. A grande questão não é o que aconteceu, mas o que antecedeu essa explosão. Porque quase que 3 toneladas de nitrato de amônio estavam presas e paradas dentro de um porto
por aproximados 7 anos. Foi então que os jornalistas chegaram até a história de um barco russo que atracou no porto ali de Beirute em 2013 porque estava com problemas técnicos. Na hora da inspeção, eles perceberam que este barco em específico carregava uma quantidade exacerbada de nitrato de amônio, mais do que permitido e principalmente ilegalmente. Bom, daí eles apreenderam essa quantidade de nitrato de amônio e deixaram no porto até então. Como nenhuma medida foi tomada, isso foi postergando. Algumas pessoas desse navio russo foram presas, outras foram liberadas e o navio foi consertado e voltou ao mar e nunca mais ninguém ficou sabendo nada sobre este navio. Porém, o diretor-geral da alfândega do porto disse que alertou várias vezes as autoridades da cidade de Beirute que manter aquela quantidade de nitrato de amônio ali no porto era um tanto quanto perigoso, mas ninguém ouviu ele. Um jornalista da BBC árabe afirmou que dentre os anos de 2013 até 2017, vários documentos oficiais foram enviados para o governo alegando que estamos com nitrato de amônio armazenado no porto e isso não pode ficar aqui. O governo simplesmente ignorou os pedidos de liberação daquela quantidade de nitrato de amônio do porto, ou seja, foi negligência do governo. O que acontece é que houve um incêndio no porto causado por fogos de artifício. Sabe esses que a gente solta no Natal, no Réveillon, no dia que o nosso time é campeão? O incêndio aumentou a temperatura do galpão em 300 graus Celsius, que é o palco perfeito para que o nitrato de amônio começasse a fazer essa reação de liberação de oxigênio. Então, a começou com os fogos de artifício e depois virou isso que vocês viram em todas as televisões do mundo. E inclusive na minha página do Facebook eu também postei alguns vídeos de algumas pessoas que estavam no redor. Então não foi atômico, não teve alienígena envolvido, porque tem página por aí falando que suposta nave foi vista durante do Líbano. Não tem suposta nave, não tem prova nenhuma de que isso tenha sido criminoso. O que aconteceu mesmo foi negligência por parte do governo. E aí que está o grande problema dessas páginas de curiosidade que não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que estão postando. Mas obviamente a parte mais tudo é o povo tentando enfiar os Simpsons de novo e falando, mais uma previsão que os Simpsons acertaram. Eu acho que deve ter algum infiltrado da Fox e da Disney que pega qualquer cena dos Simpsons e enfia em qualquer situação que acontece no mundo só pra falar, eles previram, pra que os Simpsons continue sempre em alta e nunca saia do ar. Se bem que eles já perderam bastante popularidade depois que a Disney comprou. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não assisto mais Simpsons, eu assistia muito antigamente. Mas eu vou mostrar pra vocês que isso não teve absolutamente nada a ver e que os Simpsons não previram isso. O episódio que as páginas de curiosidade estão alegando mostra que o Homer foi comprar fogos de artifício num lugar ilegal, ou seja, num lugar que não tinha licença para vender fogos de artifício. Sabe aqueles perfis de curiosidade brasileiros e de outros países também que ficam postando várias merdas do tipo, tem um santo na Polônia que tem antena de Wi-Fi na cabeça. Toda vez que o povo reposta isso, alguém me manda esse bendito desse santo que tem Wi-Fi na Polônia. Para começar, esse santo fica a 700 km da minha casa. Para terminar, o que tem de curioso nisso? Mas são páginas de curiosidade. Aí sempre que eles postam, alguém me manda, Carol, olha o santo que tem Wi-Fi, como se a Polônia fosse um bairro de 200 metros quadrados. Gente, o santo fica a 700 km da minha casa. O que vocês querem que eu faça? Vai lá pegar o Wi-Fi pra poder subir o vídeo pra vocês? Parem de me mandar isso, por favor. E esse vídeo que circula na internet mostrando o Homer Simpson indo comprar fogos e depois uma grande explosão em Springfield é falso, porque eles fizeram uma montagem com 2 episódios. Só pra vocês verem como o cão é muito bem articulado. E vocês têm que tomar muito cuidado com essas informações oriundas de perfis que só querem números. Ou seja, é quantidade, não qualidade na informação. O vídeo foi editado para incluir 2 cenas de 2 episódios totalmente diferentes e que nenhum tem nada a ver nem com o Líbano, nem com Beirute, nem com nada. A primeira parte do vídeo mostra o Homer indo até a loja do Apu
Apu, que é um indiano e não um libanês. Primeira coisa, ele é indiano, a Índia fica bem longe do Líbano. E aí ele entra num quartinho onde o Apu está vendendo fogos de maneira ilegal. Esse trecho foi retirado de um episódio que se chama Summer of 4th, ou seja, o verão de 4 de julho, que é comemorado o dia da independência americana. Então os americanos compram fogos de artifício mesmo para poder soltar. Aí corta ali e encaixa uma outra parte que não tem nada a ver um episódio com o outro, do episódio chamado The Treehouse of Horror 15, ou seja, eles pegaram um pedaço do 4th of July e um pedaço do Treehouse of Horror 15, juntaram um com o outro para falar que era o mesmo episódio. E esse segundo é o primeiro episódio da 16ª temporada e também não tem absolutamente nada a ver com o Líbano, porque a explosão aconteceu dentro de Springfield. O objetivo do Homer no primeiro episódio era celebrar o 4 de julho sem precisar pagar mais caro por fogos de artifício, então não tem nada a ver com o que aconteceu lá. E teve outras pessoas que falaram: ai, Carol, foi a capa do The Economist. Podem ver, tem uma bomba explodindo lá. Gente, pra começar, aquilo ali é um cogumelo de atômica, e o que aconteceu no Líbano foi explosão por nitrato de amônio, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque se fosse uma atômica, o estrago teria sido bem pior e teria sido sentido em outros países e teria inclusive causado um problema de ordem generalizada por causa da radioatividade e outras coisas mais que uma atômica causa. Então não teve absolutamente nada a ver. Então, por favor, parem de acreditar nessas páginas e canais que prezam só por quantidade e não por qualidade. Qualidade na informação é você abrir um site da BBC, é você abrir um jornal confiável, é você ler uma fonte confiável e não ficar acreditando em tudo aquilo que postam na internet. Só porque tá na internet quer dizer que é verdade? Não é bem assim. Isso aconteceu por causa de negligência do governo e não por causa que os Simpsons previram, ou porque tá na capa do The Economist, ou porque esse é o ano de 2020. E aí que fica aquela pergunta: até quando as pessoas vão continuar sofrendo por causa da incompetência dos governantes? Vocês percebam que isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. 137 pessoas que morreram e as outras 5.000 pessoas que ficaram feridas, todo mundo cagou pra elas. Tá todo mundo mais preocupado mesmo com ai, os Simpsons previram, ai, é a capa do The Economist, ai, é a agenda mundial. Gente, vamos ter mais empatia e pensar um pouco mais no próximo e pensar que as pessoas sofreram. Além desses danos causados à saúde das pessoas, houveram danos causados às casas das pessoas, porque as pessoas que estão lá, elas sofreram um trauma. Algumas perderam parentes, outras estão hospitalizadas, numa situação que já estamos com hospitais lotados, e outras pessoas perderam a casa, perderam onde morar. Ou seja, é muito pior do que simplesmente a gente ficar postando por aí teorias da conspiração falando que ai, já previram, já tinham avisado. Gente, isso é mentira. Qualquer um pode pegar qualquer coisa na internet, fazer uma edição e postar como se fosse verdade. Então vamos, por favor, nos ater a meios confiáveis. Então esse é meu vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações. Pra quê? Pra nada, o YouTube nunca vai te mandar nada que eu posto, mas aí você passa aqui no canal uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Eu sempre posto vídeo segunda, quarta e sexta, às vezes aos sábados também. E esse foi o vídeo de hoje, eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais!